Olá, como é que estão vocês? Tudo bem? Estamos aqui para mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Esse assunto impressionante sobre o grande conflito, não é? O grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal, entre Miguel e o dragão. Eu fiquei muito feliz essa semana como diversas pessoas fizeram o seu comentário, colocaram alguma pergunta, né, aqui nos comentários do YouTube. É sempre bom comentar e perguntar, né, e assim nós vamos dialogando. Muito obrigado por sua participação. Também, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Eu quero aumentar o número de estudantes desse canal e divulgue. Compartilhe a bênção para que outras pessoas também possam aprender mais a respeito da Bíblia Sagrada e como se proteger dentro desse grande conflito, tá bem? Bom, o estudo de hoje, né, nós vamos continuar estudando. O título que é dado na lição 8 é Luz do Santuário. E eu fiz essa pergunta: existe um santuário no céu? Será que existe um santuário no céu? Não é? Bom, vamos seguir então esse estudo. Se você não tem ainda o seu guia de estudo, eu coloquei aqui o link para que você utilize na internet, embora esteja disponível para venda também. Mas na internet é livre para você ler e comentar, e você vai achar outros comentários mais aí, né? Mas esse é importante porque é aquele que a gente utiliza aqui no nosso estudo. Também é importante ter também o livro O Grande Conflito. Deixa eu pegar aqui o livro, O Grande Conflito. Esse é um dos grandes conflitos que está sendo distribuído, O Grande Conflito, uma saga milenar e seu final surpreendente, nesse projeto A Grande Esperança, né, de levar essa mensagem do grande conflito a outras pessoas e mostrar que estamos no final. Em breve esse grande conflito estará terminando. Caso você não tenha o livro, se você procurar uma igreja adventista, você pode receber, ou então acessando o link que aqui está. Mas antes de iniciarmos nosso estudo, vamos orar. Querido Pai Celestial, louvamos o Teu nome porque o Senhor é sempre bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Oramos por nossos irmãos que vivem momentos difíceis aqui, vivem também momentos difíceis no sul do Brasil especialmente. Oramos por aqueles que estão em outras partes do mundo, em alguns lugares são bem difíceis também. Que os seus anjos sejam enviados para os proteger, para os guardar. Dê a eles aquilo que eles precisam para viver nesse momento de angústia. Nós que aqui estamos vamos iniciar o nosso estudo e eu te peço sabedoria e entendimento. Seja conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, em nosso estudo anterior, nós vimos como Guilherme Miller e um outro grupo de pessoas estudaram as profecias da Bíblia Sagrada, especialmente as profecias de Daniel, não é? Profecias conectadas com a segunda vinda de Jesus. E especialmente a estudarem as profecias de Daniel 8 e 9, chegaram à conclusão que Jesus estaria voltando dentro de pouco tempo. Por volta de 1843, 1844. E finalmente, quando chegou a data, que eles marcaram, inclusive, uma data específica, dia 22 de outubro de 1844, e Jesus não voltou, eles ficaram muito desapontados. É chamado de grande desapontamento porque milhões de pessoas foram desapontadas, né? Mas Deus não deixou esses seus filhos sem uma explicação. Na verdade, aqui na Bíblia Sagrada existe uma outra profecia. Uma profecia que aparece em Apocalipse capítulo 10. Fala de um anjo que tem um livro na sua mão, um livro aberto, né? E é dito ao profeta: olha, toma esse livrinho e come o livrinho. Note o que diz ali, Apocalipse 10, os versos 8 até o verso 10. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra.
Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas a tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. A compreensão que eles chegaram, e que temos hoje também, é que esse livrinho era o livro de Daniel. Eles simplesmente devoraram o livro, estudando as profecias de Daniel. E saber que Cristo estava às portas, aquilo era tão doce, era como mel. Era muito doce saber que Jesus estava voltando dentro de pouco tempo. Mas quando a data passou, foi muito amargo, foi muito triste. O problema é que eles não notaram que ainda tinha mais um verso. O verso seguinte, Apocalipse 8, verso 11, dizia assim: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ainda havia um período de tempo para profetizar, para pregar, para levar a mensagem a outras pessoas. Algumas pessoas podem pensar que o Guilherme Miller foi muito ousado em interpretar as profecias e marcar uma data para a volta de Jesus, né? Ou ter a compreensão de que Jesus voltaria ali em 1844. Eu não creio isso, porque a própria Bíblia, ela afirma em Amós 3, verso 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus sempre avisa o que ele vai fazer. Então, existem avisos de Deus. Mesmo quando os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, quando ocorrerão essas coisas e que sinal haverá a tua vinda? Deus, ou Jesus, deu sinais a eles. E eles souberam no ano 70, através dos sinais, que eles deveriam fugir de Jerusalém. E fugiram, né? E agora temos esses sinais da segunda vinda de Jesus, né? Na verdade, a própria Bíblia diz em Deuteronômio 29, verso 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Claro que existem coisas que Deus não revelou, mas tem coisas que estão reveladas na palavra de Deus, você só tem que abrir e estudar. E notem que Guilherme Miller e aqueles que estudaram as profecias da Bíblia naquele tempo, eles eram criticados, como hoje também muitos são criticados. Muitos pastores são criticados por falarem sobre a volta de Jesus, por estudar as profecias. Alguns dizem: esse pessoal só fala de profecia. Esse pessoal só fala sobre a volta de Jesus. Na verdade, nós temos que perceber qual é a verdade presente para esse tempo. Quando você lê o livro Eventos Finais de Ellen White, ela diz: olha, o nosso povo, a verdade presente para hoje é mostrar aonde nos encontramos na linha profética, ou seja, em que tempo estamos vivendo. E esse é o motivo do canal Chegou a Hora, né? Eu creio que Guilherme Miller estudou as revelações de Deus e é o que fazemos hoje também. Ellen White fala desses críticos. Está lá no Grande Conflito, nesse livro aqui, na página 159. Se você tem a outra versão, lá pela página 370, 371, diz assim: a mensagem de um momento definido para a vinda de Cristo despertou forte oposição de muitas pessoas em todas as esferas da sociedade, do ministro no púlpito ao mais ousado e rebelde pecador. Além de se recusar a ouvir os argumentos claros da Bíblia, ridicularizavam aqueles que aguardavam o Senhor. Satanás zombou de Cristo dizendo que o seu professo povo o amava tão pouco que não queria que ele voltasse. Será que acontece isso hoje? É perigoso, pode acontecer hoje de novo. Mas ela continua dizendo: aqueles que rejeitavam do advento costumavam usar o argumento: ninguém sabe o dia nem a hora. A passagem bíblica diz: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai.
Está lá em Mateus 24, 36. Aí Ellen White diz assim: uma declaração do Salvador não deve ser usada para invalidar outra. Embora ninguém saiba o dia nem a hora de sua vinda, somos instruídos a saber quando ela está próxima. Recusar ou negligenciar saber o quanto seu advento está perto será tão fatal para nós quanto foi para o povo nos dias de Noé não estar ciente da aproximação do dilúvio. Na época do dilúvio foi fatal e Deus havia dado uma data, 120 anos, e depois chegou para Noé, deu outra data, daqui a 7 dias. E ainda disse quanto tempo ia chover, disse 40 dias e 40 noites. Está lá em Gênesis capítulo 6 e capítulo 7. Ela continua dizendo: Paulo fala sobre aqueles que aceitaram a advertência do Salvador. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 4 e 5. Entretanto, aqueles que queriam uma desculpa para rejeitar a verdade se recusavam a ouvir essa explicação. E as palavras "ninguém sabe o dia nem a hora" continuavam a ecoar na boca do zombador e até do suposto ministro de Cristo. Eu vou dizer para vocês, eu tenho ouvido muito isso hoje em dia, sabe? O dia e a hora ninguém sabe, mas os sinais estão aí. Por que que Jesus deu sinais? É o que ela diz aqui, a proximidade você pode saber. É por isso que nós temos que continuar estudando as profecias. E quando você olha esse livro aqui, ele tem uma série de sinais, ele tem uma linha do tempo, você vai encontrar inclusive a linha do tempo do grande conflito aqui no canal, chegou a hora, né? Eu posso dizer com segurança que estamos vivendo nos últimos dias de pecado desse planeta. Vamos seguir a nossa linha do tempo e vamos ver aonde nos encontramos, em que tempo estamos vivendo. Logo vamos chegar ao nosso tempo, aqui na história do cristianismo. O estudo de hoje está conectado com os capítulos 22 a 24 e o capítulo 28 do livro Grande Conflito. Os títulos do capítulo 22, eu vou colocar aí, no livro GC, essa versão cinza que está à venda, Profecias Cumpridas. Na internet, Profecias Alentadoras. No livro Grande Conflito do Projeto Esperança, O Cumprimento. E na versão para adolescentes e jovens, Cumprimento das Profecias. E eu coloquei na linha do tempo aí, chegamos em 1844, que foi justamente o período do desapontamento. O período do desapontamento, mas também o período em que eles começaram a estudar para tentar descobrir aonde estava o erro, em que eles se enganaram, né? Eu escolhi um trechinho aí do capítulo 22, cujo título é Profecias Cumpridas, que diz assim: aqueles símbolos se cumpriram não somente quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo. De igual maneira, os tipos que se referem ao segundo advento devem cumprir-se ao tempo designado no culto simbólico. Eu tenho dito aqui, Deus tem um projeto, um plano chamado plano de redenção. Havia data para a primeira vinda e a data para a segunda vinda. Então, eu não sei a data, mas pelos sinais que ele deixou, está muito próximo. Estamos chegando na data. E olha, eu me atrevo a dizer que ele vai revelar a data. Porque Amós diz que Deus não faz nada sem avisar, então vai chegar um momento que ele vai dizer a data, né? Ele vai dizer a data. O capítulo 23 tem os seguintes títulos. Na versão GC, o Santuário Celestial. Na versão da internet, o Santuário Celestial, centro de nossa esperança. No Grande Conflito do Projeto Esperança, o Santuário. E no Grande Conflito, os Resgatados, para adolescentes e jovens, desvendando o mistério do santuário. Então, aqui nós temos o capítulo 23, justamente essa questão do santuário. No capítulo 24 vai detalhar um pouco mais. Então, os títulos do capítulo 24 são, no GC, no Santo dos Santos, no livro da internet, Quando Começa o Julgamento Divino.
na nossa versão aqui que eu estou usando, no projeto Esperança, o Sacerdote, e para adolescentes e jovens, o que Cristo está fazendo agora. E eu coloquei para esses capítulos ainda 1844, porque trata desse período em que eles estudaram as profecias e perceberam o tempo em que eles estavam vivendo e o que era esse santuário. Né? O que era esse santuário? Eu decidi aqui colocar um trechinho do capítulo 23 e 24, página 410, da versão da internet, diz assim: verificara-se que os 2.300 dias começavam quando a ordem de Artaxerxes para a restauração e edificação de Jerusalém entrou em vigor no outono de 457 a.C. 69 semanas, os primeiros 483 anos dos 2.300, deveriam estender-se até o Messias, o ungido, e o batismo e unção de Cristo pelo Espírito Santo, no ano 27 nossa era, cumpriu exatamente esta especificação. No meio da 70ª semana, o Messias deveria ser tirado. 13,5 anos depois do seu batismo, na primavera do ano 31, Cristo foi crucificado. Contando-se desde o ano 34 nossa era, 1810 anos que se estende até 1844. Então, disse o anjo, o santuário será purificado. Todas as especificações precedentes da profecia se cumpriram inquestionavelmente no tempo designado. Então veja, tudo se cumpriu no tempo designado. E mesmo assim houve esse grande desapontamento, porque Cristo não voltou, né? Eles estavam esperando que Cristo voltasse ali em 1844. E aí, você pode imaginar o que aconteceu. Muita gozação, as pessoas burlando, fazendo memes da época, sabe? Caricaturas, né? Os jornais fazendo críticas pesadas de outras pessoas. Foi um período de tristeza mesmo, muito grande. Muitos desanimaram. Ellen White diz que eles ficaram chorando. Quando você olha os jornais da época, você consegue visualizar o que eles diziam ali, não é? Fim do mundo, 1843, depois fim do mundo, 1844. Né? Alguns memes, algumas caricaturas, né? Charges, né? Olha, a grande subida do tabernáculo de Miller. E aí ele tinha um demônio segurando um Josué, falando, Josué, você não é para ir não, você fica aqui comigo. As pessoas burlavam, ué, você não foi? Você estava tão animado, o que aconteceu que você não foi para o céu? Não era ontem a data? As pessoas se escondiam, estavam muito tristes. Alguns criaram livros para explicar e tratar desse assunto. Temos alguns livros da época aí, o grande desapontamento, né? Por que aconteceu tudo isso? Né? Outros tentando explicar por que as pessoas foram desapontadas em 1843, 1844, porque 1843 foi uma primeira data marcada, depois viram que haviam cometido um engano, aí foi para 1844, mas o texto bíblico continuava lá. Daniel 8,14 diz, ele me disse até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então esse santuário não era terra, né? Porque Cristo não voltou. Bom, também não era aquele antigo tabernáculo do deserto, porque tinha sido destruído, né, no ano 70. Então, que santuário era esse que a Bíblia fala, que Daniel falava? Então, a resposta foi encontrada provavelmente no verso principal do nosso guia de estudo, que a gente chama de verso para memorizar. Diz assim, Hebreus 8, 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. E a lição começa então a fazer alguns comentários sobre esse assunto. O primeiro deles diz assim, ao se debruçarem sobre as Escrituras depois de outubro de 1844, os primeiros crentes adventistas entenderam que há dois santuários mencionados na Bíblia,
o que Moisés construiu e o original no céu. O termo santuário, como é mencionado na Bíblia, refere-se, em primeiro lugar, ao tabernáculo construído por Moisés como tipo das coisas celestiais. E, em segundo lugar, ao verdadeiro tabernáculo no céu, para o qual o santuário terrestre apontava. Então vejam, há um modelo lá no céu, é o santuário celestial. E havia um santuário na terra, que Moisés fez baseado no modelo que foi mostrado para ele, né? A lição continua dizendo: o santuário no deserto era uma maquete ou um modelo do santuário celestial. Os serviços no santuário terrestre prenunciavam o plano divino da salvação. Cada sacrifício oferecido representava a oferta de Jesus na cruz do Calvário. João capítulo 1, 29. Jesus não é apenas o Cordeiro que morreu por nós, é também o sacerdote que vive para nós. O ministério de Jesus no santuário do céu é por nós. Como resultado de sua intercessão, o domínio do pecado em nossa vida é quebrado. E nós temos alguns comentários de Ellen White sobre esse assunto do santuário. Ela que viveu nesse período, ela que sofreu desapontamento. Ela diz assim no livro Exaltai-o, na parte de 11 de novembro, porque é uma meditação matinal, diz assim: o tema do santuário e do juízo investigativo deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam de um conhecimento pessoal da posição e obra de seu grande sumo sacerdote. Do contrário, será impossível para eles exercer a fé que é essencial nesse momento ou ocupar a posição que Deus planejou que eles ocupem. Cada indivíduo tem uma alma para salvar ou perder. Cada um tem um caso pendente no tribunal de Deus. Cada um deve encontrar o grande juiz face a face. O santuário terrestre, aquele do deserto, o tabernáculo, ele foi construído de acordo com um modelo que foi mostrado a Moisés. Vamos dar uma olhada então como é que era esse santuário, porque entendendo o santuário da terra, a gente consegue compreender o que aconteceu no santuário celestial. Primeiro, nós vemos que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, 22, que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. E já desde lá de Adão e Eva, Adão, depois que pecou, teve que matar um cordeiro. Aquele cordeiro simbolizava o próprio Jesus, o Cordeiro de Deus que viria em algum momento. Posteriormente, os seus filhos fizeram isso, Abel fez isso. E a gente vai ver Noé fazendo isso. A gente vai ver os patriarcas, Abraão fazendo isso. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí, finalmente, quando Moisés constrói aquele tabernáculo no deserto, então é instituído ali para o povo de Israel uma maneira de sacrifício, né? Uma maneira de sacrifícios diários. Todos esses sacrifícios, desde Adão até o tabernáculo, eles apontavam para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, né? Olha, 40 anos no deserto, esse santuário foi sendo usado para remover o pecado do povo, né? Agora, o que acontecia diariamente no santuário terrestre, nesse tabernáculo construído por Moisés lá no deserto? Bom, quando um pecador, uma pessoa pecava, ele tomava um cordeiro e trazia até o sacerdote. O sacerdote, então, degolava o cordeiro, extraía ali o seu sangue, e esse sangue era para a remissão do pecado. Também o pecador confessava o seu pecado ali sobre aquele cordeiro que simbolizava Jesus Cristo. É como se ele estivesse fazendo a confissão de pecados ao próprio Jesus que viria, né? O Cordeiro de Deus. Agora, dentro do santuário havia dois compartimentos. Um compartimento era chamado Santo e o outro Santíssimo. Na verdade, ficava dentro de um ambiente maior chamado pátio, né? Ali do santuário, nesse pátio havia
também algumas coisas, havia o local onde era queimado ali o sacrifício e também uma espécie de uma pia grande onde eles se lavavam, mas dentro ali da parte do lugar santo, do santuário, o primeiro compartimento, havia alguns móveis. Ali havia uma lâmpada, uma luz, né, que era assim, na verdade, um candelabro com 7 lâmpadas, chamada menorá. Havia também ali uma mesa com pães, 12 pães, eram os pães da preposição, um pão simbolizando uma das tribos de Israel, 12 pães, uma para cada tribo. E havia um altar de incenso, bem no centro, de frente com o lugar santíssimo. Então, os sacerdotes, quando entravam ali, eles simbolizavam Cristo em seu ministério celestial. Quando eles matavam o cordeirinho, simbolizava que Jesus Cristo viria a essa terra e morreria pelos pecados da humanidade. O incenso que eles colocavam ali e acendia para o céu simbolizava a oração do povo que subia até Deus. Aqueles pães, ou o pão da presença, o pão da preposição, simbolizava Jesus, que é o pão da vida, né, que mantém a nossa vida e nos dará um dia a vida eterna. O castiçal de 7 lâmpadas também apontava para Jesus, que é a luz do mundo. Veja que tudo no lugar santo, tudo no santuário, apontava para Jesus. Então nós tínhamos esse primeiro compartimento, que era chamado de lugar santo, mas havia um outro compartimento chamado lugar santíssimo. E no santíssimo havia apenas um móvel. E realmente era o lugar mais santo, era o lugar onde Deus se manifestava, né? Ali havia a arca do concerto dentro daquele lugar, né? Quando o sacerdote apanhava o sangue daquele cordeiro diariamente, ele entrava no lugar santo e aplicava o sangue naquele altar de incenso ou aspergia na cortina do santuário. Assim era feita a propiciação para a remissão dos pecados do povo, daquele pecador que trouxe aquele cordeirinho, né? Isso tudo era feito no lugar santo, diariamente, cada dia, ali no lugar santo. Tudo apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Mas tinha uma festividade, havia uma cerimônia que acontecia apenas uma vez por ano. Era chamado de Dia da Expiação, ou Yom Kippur, o Dia do Julgamento. Levítico 16:16 diz assim: fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Ou seja, o pecado era transferido para aquela tenda, para aquele tabernáculo. E chegava um momento no ano que tinha que tirar todos aqueles pecados dali e dar um fim neles, né? Simbolicamente. Tudo era simbolismo. E então o que acontecia nesse dia? Esse dia do julgamento, as pessoas se preparavam. Ainda hoje os judeus têm o Yom Kippur, o dia do julgamento. Eles se preparam, vão ali na frente do Muro das Lamentações, né? É um dia de exame de vida, é um dia de recomeço, é o dia do julgamento. Acontecia uma vez por ano, ainda acontece, né? No 10º dia do 7º mês, o Yom Kippur. O que acontecia nesse dia? Era um pouco diferente. Além daquela ovelhinha para o pecado, também havia uma cerimônia especial com 2 bodes. Os bodes eram sorteados, um bode era destinado a morrer, simbolizando Jesus Cristo, a cerimônia era parecida, tomavam sangue daquele bode, mas o outro bode ficava vivo, era chamado de bode emissário, ou bode Azazel. Esse bode, ele era como se ele fosse o próprio Satanás levando os pecados em cima dele, porque no fim das contas ele é o grande culpado. E esse bode era solto no deserto, simbolizando o futuro, no milênio, quando Satanás vai estar sozinho nesse planeta, nesse deserto, né?
porque não vai ter gente para quem tentar. E aí aquele sangue do bode que simbolizava Jesus, que era apanhado num recipiente, numa bacia, o sacerdote entrava agora no lugar santíssimo. E ali ele oferecia aquele sangue para a purificação do santuário, para a purificação daquela tenda, para a purificação do tabernáculo. Isso acontecia uma vez por ano. Ele entrava ali no Santíssimo, né? O dia da expiação era o dia do julgamento. Porque as pessoas, então, iam saber se realmente Deus aceitaria completamente limpar o pecado, né? Agora, o que tinha a ver com a profecia de Daniel 8,14? O santuário terrestre, tudo bem, tinha que ser purificado, mas o santuário celestial, será que também tinha que ser purificado? Sabe, tudo é simbólico, sabe? Às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Mas, puxa vida, eu não sei porque Deus colocou dessa maneira, mas eu sei que está na Bíblia. E através do simbolismo ele tenta passar para a gente. Como eu disse, as coisas reveladas a gente estuda. As não reveladas a gente não estuda. O que é fato é que ele diz, sem o sangue não há remissão de pecados. Porque, na verdade, Deus havia dito a Adão e Eva, no dia que você pecar, você vai morrer. Era morte eterna. E agora, através da morte de Jesus, através do sangue de Jesus, então você é resgatado e você não precisa morrer, se você aceita Jesus Cristo. Ellen White, aqui no Grande Conflito, ela detalha um pouco melhor. Por isso que é interessante a gente ler o livro, sabe? Ela diz assim na página 178 e 179. O que acontecia de maneira simbólica nos ritos do santuário terreno, ocorre em realidade no santuário celestial. Após a sua ascensão, nosso Salvador começou a obra de sumo sacerdote. O cerimonial do sacerdote no primeiro compartimento, atrás do véu, que separava o lugar santo do pátio exterior, representa a obra que Cristo começou quando ascendeu. E ela continua dizendo, Cristo apresentou seu sangue diante do Pai em súplica pelos pecados e lhe ofereceu as orações dos fiéis arrependidos, com a fragrância de sua justiça. Esse foi o ministério no primeiro compartimento do santuário celestial. Ou seja, no lugar santo, né? E aí ela continua dizendo, por 18 séculos essa obra prosseguiu no primeiro compartimento do santuário. O sangue de Cristo obteve perdão e aceitação dos pecados arrependidos junto ao Pai, mas seus pecados continuavam registrados nos livros. Assim como no cerimonial simbólico havia uma obra de expiação no fim do ano, há um trabalho de expiação a ser feito para remover os pecados do santuário. Isso começou quando as 2.300 tardes e manhãs terminaram. Nessa ocasião, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para purificar o santuário. Lembram-se daquele gráfico que a gente colocou, aquele desenho? Olha ele aí. Então nós temos aí, do ano 457 até 1844, a profecia se cumprindo à risca. Quando Jesus ascendeu ao céu no ano 31, ele entrou no lugar santo do santuário. E ali ele oficiou, perdoando os pecados, intercedendo por nós, intercedendo por seus filhos, né? Mas a partir de 1844, ele também entrou no lugar santíssimo, porque ali iniciou o julgamento. Julgamento de quem? Daqueles que já morreram. Julgamento de Adão, julgamento de Eva, julgamento de Abel, julgamento de Caim, e assim vem, né? O julgamento daqueles que já morreram, que já selaram as suas vontades, o seu desejo, as suas escolhas, né? De ficar do lado de Deus ou ficar do lado do inimigo, do lado de Miguel ou do lado do dragão, né? Do lado do cordeiro ou do lado do dragão, né? Então, quando a gente coloca essas datas aí dos 2.300 anos, a gente vê que a partir de 1844 começou o que chamamos de purificação do santuário. Ou seja, bom, esse aqui
vai ser salvo. Onde vai o pecado dele? Cristo pagou. Esse aqui não vai ser salvo, porque escolheu ficar do lado do dragão. Onde vai o pecado dele? Sobre ele mesmo, ele vai morrer, né? O destino estava selado. E Ellen White continua dizendo no Grande Conflito: a obra do juízo investigativo e extinção dos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento do Senhor, visto que os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros. É impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluído o juízo em que seu caso deve ser investigado. Quando se encerrar o juízo de investigação, o que acontece? Cristo virá, e seu galardão estará com ele para dar a cada um segundo for a sua obra. Então, quando se encerra esse julgamento que estamos vivendo agora, começou em 1844, Cristo vai voltar. E ela segue dizendo no Grande Conflito: vivemos hoje no grande dia da expiação. Todos aqueles que quiserem que seu nome seja conservado no livro da vida, devem agora, nos poucos dias que lhes restam do tempo da graça, humilhar-se diante de Deus em tristeza pelo pecado e em arrependimento verdadeiro. Então vejam bem, nós temos aí a nossa linha do tempo. Os 2.300 anos terminaram em 1844, né? A partir dali começou o juízo investigativo. Estamos vivendo hoje em 2024. O próprio livro Grande Conflito, na página 12, fala de 6.000 anos de pecado, ou seja, é o prazo de validade para o pecado. Esse período logo vai se encerrar. Esse julgamento começou em 1844, gente, já faz mais de 100 anos. Na verdade, perto de 170 anos, não é isso? E nós estamos aqui em 2024. Agora, tendo essa informação em sua mente, o que você vai fazer? Porque Daniel 8:14 mostra que esse julgamento já começou. Começou lá em 1844. Eu não sei quando vai ser o seu julgamento, eu não sei quando vai ser o meu julgamento. Nem sei se já se iniciou o julgamento dos vivos. Existe gente que acredita que já começou. O que eu sei é o seguinte, é que nós estamos vivendo num breve período de graça. Assim como os judeus tiveram esses 490 anos de graça, nós temos um período de graça. Logo, tudo isso vai estar terminado, né? Cada destino vai estar selado. E qual é o seu destino? Qual será o meu destino? Qual será o seu destino? Porque o tempo está se esgotando. A Bíblia diz que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Sabe, existe um senso de fim de mundo no ar, né? As coisas não estão normais. Existe um senso de tempos apocalípticos. Ainda que algumas pessoas não compreendam as profecias ou tenham uma compreensão diferente, só o Apocalipse está chegando. Ou o Apocalipse chegou. Ou a gente precisa se preparar para o Apocalipse. Quer dizer, precisa preparar para o fim, né? Parece que aqueles anjos que estão segurando os ventos, né? As tempestades, parece que eles estão soltando. Certamente as pessoas que vivem no sul do país, em outros lugares, estão sofrendo com tempestades, devem estar pensando, acho que os anjos do Apocalipse soltaram o vento todo, né? Parece que aquele tempo de tribulação qual nunca houve, de que fala Daniel no capítulo 12, parece que chegou, está chegando. E a pergunta é, qual é a sua decisão? Qual é o seu pensamento sobre isso? Não há tempo a perder. A gente tem que orar e mudar de vida, pedir a Deus que transforme a nossa vida, que nos dê a decisão de permanecermos firmes ao lado de Jesus, selarmos a nossa escolha ao lado de Deus e não ao lado da besta, né? Ore comigo. Vamos pedir a Deus que cele a nossa decisão ao lado dele. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelas profecias da Bíblia que nos mostram o tempo em que estamos vivendo. Aqui estão os teus filhos que estudaram comigo profecia de Daniel 8 e 9. Sabemos que o fim se aproxima e é iminente. Purifique a nossa vida, transforme nosso coração, nos cele para a vida eterna.
Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, chegamos ao fim de mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina e mais alguns capítulos do livro O Grande Conflito, né? E aí na próxima semana vamos estudar um pouco mais, né? Continuar estudando para ver o tempo em que estamos vivendo. A propósito, a partir da próxima semana eu acho que a gente chega no nosso tempo. Aqui no período de 2024, dentro do livro O Grande Conflito, o tempo que a gente está vivendo, né? Nós vamos falar do fundamento do governo de Deus, que ainda está em validade. Muitas pessoas acham que não, mas está. Se ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários e volte e assiste também as profecias de Daniel que eu tenho colocado aqui no Chegou a Hora, sabe? E olhe, se inscreva, compartilhe, isso ajuda muito o canal Chegou a Hora e você compartilha a bênção com outras pessoas, tá? Eu sugiro realmente que você assista toda a série de Daniel, começando lá no início. Nós estamos aí terminando o capítulo 7, em breve vamos começar o 8, com mais detalhes, vou procurar detalhar um pouco mais aqui, Daniel 8, Daniel 9, aqui a gente falou um pouco rápido demais. E se você quer saber mais sobre essa questão dos 6.000 anos, temos vários vídeos aqui no canal Chegou a Hora. Confira lá, tá bem? Bom, eu vou terminar dizendo o que penso. Eu penso que chegou a hora da segunda vinda de Cristo e, preparados ou não, Ele virá. Tá bom? Nós nos encontraremos no nosso próximo estudo. Tá bom? Maranata, o Senhor logo vem.